noite a todos. Então, como ele já falou, meu nome é Sônia, trabalho na casa do IEPAS, lá em Cedral. E é a primeira vez, apesar que João já me convidou, agora que deu certo, João já vem me convidando, essa é a quarta vez. Porque a primeira vez que ele me convidou, nós estávamos morando em Goiás. Saímos daqui e fomos morar em Goiás, aí em São Luís de Montes Belos. Depois voltamos, aí agora na pandemia ele me convidou de novo, mas aí fechou tudo. Na terceira vez fechou tudo, agora deu certo. Né? Sempre tem o tempo certo para as coisas, né? E graças a Deus que agora nós estamos aqui, é um prazer estar com vocês. Obrigada pela oportunidade de trabalho, porque a gente tem sempre que agradecer essas oportunidades que aparecem para nós. E hoje eu escolhi um tema que, na verdade, todos nós já conhecemos, mas, como diz um palestrante espírita, nenhum tema está esgotado. Por mais que você pegue um tema do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita em geral, ou mesmo do Evangelho de Jesus, nunca se esgota, porque cada um interpreta a sua maneira e tem sempre novas interpretações. Então, eu peguei o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse capítulo, ele está inserido nesse livro, novas histórias que ninguém contou, novos conselhos que ninguém deu. É um escritor paraibano, ele é espírita também, Melcíades José de Brito. Ele é de Campina Grande e agora ele está morando em Sapé, uma cidadezinha lá no sertão do Siridó, no sertão paraibano. E aí eu, pesquisando lá, eu digo, nossa, essa história é bem interessante. E consegui achar uma que batesse com esse... Porque esse livro aqui, ele pega trechos do Evangelho, conta uma história e ali depois ele vai falando sobre o Evangelho. Então ele escreveu uma história assim: Os Barquinhos da Vida. E eu gosto muito de contar histórias, eu gosto muito de histórias, tem um monte de livros de histórias. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Os barquinhos da vida. 3 homens morreram e chegaram no mundo espiritual, exibindo qualidades diferentes. Cada um tinha uma qualidade. O primeiro deles era mentiroso. Causara muita desgraça aos que acreditaram em suas palavras, pelas mentiras que ele falava. O segundo era um enganador e iludira muitas pessoas, fazendo perder tempo considerável por dar ouvido às suas promessas. E o terceiro era um solitário, porque vivera só para si, desprezando todas as oportunidades de fazer algo bom em benefício de alguém. Despertaram numa região trevosa, onde foram perseguidos por vampiros. Na tentativa de escapar, correram desesperadamente, até que chegaram às margens de um grande rio. Do ponto onde eles pararam, eles podiam ver que do outro lado do rio estava o reino celestial. Então eles ficaram pensando, como chegar do outro lado? E aí eles ouviram gritos, e eles olharam e viram que eles estavam sendo perseguidos por vampiros, e na tentativa de escapar, eles ficaram lá na beirada do rio, e do ponto onde eles pararam, ele via o reino. E agora, como é que a gente vai fazer para chegar lá? E eles ali com medo, e os vampiros se aproximando deles ali, quando eles lembraram de Deus e clamaram a Deus: ó Deus, nos ajude. Até que um anjo do Senhor se apresentou. Lembra da história do André Luiz? Quando ele clamou a Deus, foi que ele viu que Clarence estava ali do lado dele. Então, nessa tentativa de escapar dos vampiros, eles gritaram: Deus, nos ajuda. Aí apareceu um anjo para eles.
Anjo, nos salva, disseram todos eles, os três, ao mesmo tempo. Anjo, nos salva. Aí o anjo celestial falou para eles: usem os barcos da vida. Eles viram que na beira do rio tinha 3 barquinhos, marcados com seus nomes. Cada um dos barcos tinha o nome deles. Rápido, eles pegaram barcos e se lançaram na água para fugir dos vampiros, já que eles estavam bem próximos. Então ali seguiu-se uma cena de muito desespero e aflição, porque o mentiroso, quanto mais ele remava, ele não saía do lugar, porque seu barco foi invadido pelas águas, afundando. O enganador ficou girando no mesmo lugar, porque seu barco não obedecia a seus comandos. E o terceiro, que era o solitário, não tinha força suficiente para vencer a correnteza e tirar o barco do lugar. Enquanto isso, os vampiros estavam chegando, aproximavam-se, e já era possível ouvir suas ameaças e gritos de revolta. Vendo que o anjo ali permaneceu quieto, disse-lhe o mentiroso, no auge do seu desespero: anjo, que barco me deste? Aí o anjo respondeu para ele: dei-te um barco furado, meu amigo, foi o que produziste em vida. Cada mentira que criavas era um furo que fazias em teu barco. E eu, anjo, que barco me deste? Perguntou o enganador. E o anjo respondeu: dei-te um barco sem rumo, meu amigo. Foi o que produziste em vida. Cada promessa que fazias e não cumprias, deixando as pessoas desnorteadas, era uma avaria que causavas no leme do teu barco. E eu, anjo, que não menti, nem iludi, que barco me deste? Disse o solitário. Aí o anjo falou: dei-te o barco do retorno. Meu amigo, foi o que mereceste em vida. Porque viveres de tal forma egoísta, tornaste nula a tua existência e terás que retornar para começar tudo de novo. Lembram da pergunta 642 de O Livro dos Espíritos? Quando ele diz assim: mesmo que eu não faça o bem ou o mal, isso vai... eu não lembro bem da pergunta, mas é assim: se eu não fizer o bem ou o mal, estou aqui na minha, vai gerar alguma coisa? Aí o que é que os imortais respondem? Mesmo que você não faça o bem, mas você já está devendo. Porque pelo menos você tinha que fazer alguma coisa. Você não pode ficar de mãos atadas, de mãos amarradas. Porque nós viemos aqui para quê? Evoluir, trabalhar. E essa é a nossa perspectiva de melhoria, de evolução. E a gente não está vendo isso. Então a gente está se tornando um solitário se a gente não bota a mão na charrua, na enxada, né? Sem olhar para trás, para não virar uma estátua de sal, igual a mulher do Ló. Então, quando você põe a mão no arado, você tem que ir em frente, sem parar. Porque se você olha para o lado ou para trás, aquilo dali vai, né, desviando do rumo. E a gente, quando põe a mão na enxada, quando a gente pega na doutrina, quando a gente está dentro do Evangelho, quando a gente começa a trabalhar, gente, não podemos parar. Temos que produzir alguma coisa. Então, ele falou: você não fez nada. Então foi o que teve que você vai pegar o barco do retorno. Nesse instante, os vampiros chegaram e, determinados, armaram-se para aplicar o bote fatal. Aflito, o homem solitário, olhando para os dois, o mentiroso e o enganador, gritou alucinado: venham! Rápidos, os dois convidados pularam para dentro do barco do retorno. E este, agora movido pela força dos 3 homens, saiu do lugar para cumprir seu destino, livrando-os dos inimigos. A reencarnação. Nascer de novo. Pulem aqui, pegou o barco do retorno. 40 anos depois, era possível ver um lar na terra, onde um pai extremamente afetuoso
dedicava-se a 2 filhos, buscando com sua doação de amor livrá-los dos maus hábitos que possuíam. É que um gostava muito de mentir e o outro era especialista em prometer e não cumprir. Então vieram os 3 juntos, porque eles não fizeram nada, né? Causaram muito mal com as mentiras, o enganador, o solitário que não fez nada para ninguém. E as leis de Deus, meus amigos e minhas amigas, são perfeitas. Sabe? Em todo momento estamos acionando essas leis de conformidade com o quê? Com as nossas atitudes, com os nossos procedimentos. Então, uma dessas leis divinas é a lei da ação e reação. É a lei da reencarnação. Aquilo que você semeia, você vai colher. É a lei da semeadura, né? Semeadura é livre, a colheita obrigatória. Então, Deus, cada ato praticado na nossa vida, desencadeia uma reação, que é a resposta de Deus aplicada através da lei que Ele criou. E outra, a lei de Deus é imutável, ela não muda, é a mesma, sempre. Nós mudamos, as leis dos homens mudam, mas as leis de Deus não. Então, ao longo da nossa jornada terrena, nós acumulamos merecimentos e dívidas. Depende do nosso proceder, da nossa vida, de como estamos levando a nossa vida aqui. Méritos pelos bons atos e endividamentos pelos prejuízos causados a outros. Porque às vezes aquilo que você está fazendo e você pensa que não está prejudicando o outro, está. Mas eu não prejudico ninguém. Como não, meu amigo? Olha bem o que você está fazendo. Porque às vezes eu faço uma coisinha, mas como diz, porque ela ainda está entre nós. Quando eu morei em Caxambu, ela dizia assim, que você, não é que ela era uma palavra dela, mas está no mundo aí, que diz que, eu não sei quem foi, um filósofo que falou, que você não pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Às vezes não diz que o bater de uma asa aqui pode provocar um tsunami no Japão? Não é isso? Então, você não pode tocar uma estrela, uma flor, sem incomodar uma estrela. Por quê? Porque somos todos interligados. Todos fazemos parte de uma centelha divina, que é Deus, centelha divina. É como desculpa a comparação. Você pega uma massa de bolo, ou uma massa de pão, né? Esse aí uma palestrante que estava fazendo essa comparação, e ela fala, você pega uma massa de pão, e você vai pegando, pedacinho por pedacinho, vai fazendo aqueles bolinhos. Mas todos aqueles pãezinhos saíram da mesma massa. Não é isso? Saíram daquele mesmo ser, daquela mesma massa de pão. Vários, mas saíram de um só. Então somos nós, somos parte dessa centelha divina, desse todo, fazemos parte desse todo. Por isso que diz que a gente não pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Então, temos méritos pelos bons atos? Temos. E também vamos colher aquilo que nós plantamos. De ruim, também colheremos. Então, ele diz assim, os bons atos decorrem de quê? Das nossas boas ações, que guardam a harmonia com a lei de amor ao próximo. E os erros resultam do distanciamento dessa lei. Porque outro dia eu estava fazendo um estudo do Caminho, Verdade e Vida. E tem a lei, a regra áurea. E a regra áurea é amar o próximo como a si mesmo. Está lá no livro, né? Caminho, Verdade e Vida. E eu estou fazendo um estudo desse livro lá para o grupo do IEPAS, onde eu frequento. Como a gente está, né, mais ou menos longe um dos outros, então nós resolvemos fazer o estudo do livro. Já fiz o estudo do livro Pão Nosso,
Agora eu estou fazendo do livro Caminho, Verdade e Vida, eu faço áudio, um comentário e jogo no grupo. Então, nós estamos fazendo esses áudios assim. E estou mandando também lá para São Luís de Montes Belos, para uma amiga nossa. Estou distribuindo também lá para o pessoal da Paraíba, que eu já morei na Paraíba também. Moramos 5 anos lá. E estou mandando, tem um grupo lá também que eu frequentava, que eu estou mandando os áudios para ele. E está sendo muito bom nessa pandemia, eles estão... porque como eles não podem frequentar os grupos, eles estudam pelo áudio, né? Então, no mundo material que nós estamos, aqui nesse mundo, nós colhemos a resultante das nossas ações. Mas, no plano espiritual, nós também colhemos. Porque, e até mais, gente, intensamente. Sabe por quê? Porque aqui a gente está no envoltório carnal. E lá a gente está só em espírito. E aí é quando a gente é mais cobrado pela nossa consciência. Porque Deus está na nossa consciência, né? Na pergunta 620, não é 625, 625 é aquela, vedes Jesus, qual o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem? Jesus. E a lei de Deus está na nossa consciência. Quando Kardec pergunta para os imortais, onde está a lei de Deus? Na consciência. E eu vou contar uma historinha aqui. Essa história foi contada por uma juíza lá de Salvador. Eu acredito que deve estar aí pela internet. Ela diz assim, que Deus, ele estava cansado de tantas petições dos homens. O pessoal só vivia pedindo. E Deus estava cansado. Então ele reuniu os anjos e perguntou para eles, onde que vocês aconselham que eu devo me esconder? Porque eu já estou cansado de tantas petições dessas pessoas. Aí um dos anjos falou assim, Jesus, oh Deus, por que o Senhor não esconde em Marte? Aí ele falou, não. O outro anjo lá falou, não, Marte não. Eles já estão indo lá com foguete e tudo, já estão explorando o planeta. Eles facilmente vão encontrar Deus lá. Aí o outro pensou, falou assim, já sei. Por que o Senhor não esconde no fundo do oceano? Aí o outro anjo falou assim, não, aquelas zonas abissais lá, está sendo explorada pelos australianos, pelos franceses. Vão encontrar Deus lá. Acho melhor não. Aí cada um que desse uma opinião, escondei, outro não sei o quê. Aí um que estava lá, bem solitário, tocando uma harpa paraguaia, sabe aquelas harpas, né? Sentado lá, tocando aquela harpa paraguaia, falou assim, eu sei, eu tenho a solução para Deus. Fala logo, qual é a solução? Oh Deus, se embosca na consciência dos homens. Fica lá emboscado na consciência dos homens, que é o último lugar que eles vão te procurar. E está na nossa consciência. E é o último lugar que a gente procura Deus. A gente não procura Deus. E Jesus já falava isso, né? Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Que possamos aplicar essas leis na nossa vida. Porque, como se diz apropriadamente, que aqui é a semeadura e lá é a colheita. Após a morte do corpo, todos se depararão no plano espiritual com sua própria consciência. É nela onde está o registro de tudo que fomos e fizemos. Mergulhado no halo divino, a consciência de cada um aponta o grau de acerto e desacertos cometidos na vida, gerando individualmente, no plano maior, as consequências felizes ou desgraçadas do que nós fizemos, não é? Porque nós somos sempre cobrados por alguma coisa que a gente faz, de bom ou de ruim. Um dia, o Haroldo Dutra Dias estava falando numa palestra que ele estava indo lá em Belo Horizonte, nas ruas lá, e de repente um carro fechou ele, né? Fechou, e aí ele baixou o vidro para xingar a pessoa.
Aí o filhinho dele, que estava do lado dele, que ele estava levando o filho para a escola, ele falou, o filho dele olhou para ele e falou assim: pai, e se ele for um dos frequentadores do grupo espírita? Haroldo disse: aí eu tô lascado. Então, sabe, tudo, tá vendo? Outro dia, José Medrado, não sei se vocês já ouviram falar dele, lá do grupo espírita lá da Cidade da Luz, de Salvador. Ele disse que um dia ele estava atrasado para fazer uma palestra, e ele olhou assim, ele parou no farol vermelho, né? Quando ele parou no farol vermelho, ele disse: eita, vou perder tempo aqui. E agora? Aí ele olhou para um canto, olhou para outro, acho que vai dar para eu ir. Quando ele foi passando, passou um caminhão na frente dele, assim, quando ele ia, que ele viu assim do lado escrito assim: Deus está vendo. Então, tudo, né? A gente tem que pensar bem no que a gente vai fazer. Porque Deus está vendo tudo que nós fazemos. E inevitavelmente nós vamos ser cobrados por aquilo que nós fazemos. A história dos barcos, ela tem o propósito de levar a gente a refletir sobre essas consequências. Porque essa narrativa, ela aponta o quê? A vida de 3 homens endividados, que se depararam após a morte, olha só, após a morte, né? A história é essa, com os resultados dos erros praticados no curso da caminhada terrena. Eles se depararam com eles lá. Os barcos representam o quê? O merecimento de cada um. O anjo, o que é? É a figura dos mentores espirituais. E que são o quê? Os mensageiros de Deus, imbuídos da missão de nos instruir e proteger. Nós não temos os nossos anjos guardiões? Os nossos mentores? Que estão nos intuindo? Só que, como diz Jesus, a gente não tem ouvidos para ouvir e nem olhos de ver. Ainda não. Mas se a gente abrir do olho, abrir do ouvido, a gente sempre vai ver alguém falando: olha, não faz assim, olha, não faz isso. É que a gente não tem essa percepção ainda, né? Então, após a morte, com os resultados dos erros praticados, então os barcos também representam quer dizer, que veio os mensageiros de Deus e falaram para eles tudo o que eles fizeram em vida, e que agora eles, no mundo espiritual, eles estão sendo cobrados por aqueles que eles deixaram passar. E os vampiros são os tormentos mentais. Gente, não é nem vampiro assim material, são os nossos tormentos mentais que perseguem os pecadores, entre aspas. E os vampiros são esse chamado da nossa consciência. Eles estão ali, são os nossos vampiros que ficam: olha, você fez isso, olha, você fez aquilo. Sabe? A consciência nos cobrando. O erro que nós praticamos nos cobrando, o que nós não fazemos, o que nós não fizemos, através do remorso, do arrependimento. Aí vem: meu Deus, eu devia ter feito mais. E o Chico Xavier, o que é que ele fala? Chico Xavier? Ele diz que lá no mundo espiritual, o que mais eles veem são as pessoas que desencarnam e chegam lá com arrependimento do tempo perdido. Eu devia ter feito mais lá na Terra, mas eu não fiz. É isso que ele diz que mais se vê lá no mundo espiritual. São essas pessoas que podiam ter feito mais e não fizeram. Os barcos representam o merecimento de cada um. Então, o barco do retorno, ela simboliza o quê? A lei da reencarnação, da qual ninguém escapa, quer já tenha maturidade espiritual para compreendê-la ou não. Mas eu não sei de nada. Mas vai colher. Sabe não? Tem certeza? Você é um espírito milenar. Você é um espírito antigo. E hoje em dia, meus amigos e minhas amigas, hoje em dia a gente não pode alegar ignorância, não. Sabe por quê? Porque você liga uma televisão, tem alguém ali, mesmo que seja uma igreja evangélica, tem alguém ali falando das leis de Deus. Se você liga a televisão, tem o canal 16 lá, TV Mundo Maior, né? Então, cada canal, a RIT, que é aquela rede internacional
Rede Internacional do Evangelho, um negócio assim. E eles lá também, eles falam muito da Bíblia, das leis. É que ontem eu estava assistindo até uma pastora, ela falando assim que tem crentes na fé que é igual uma torneira. Tem torneira que quando você abre o fluxo é gigantesco, né? Vai direto. Já tem outras torneiras que quando você abre o fluxo vem. Quer dizer, você não está firme na sua fé. E Deus quer o quê? Fluidez. Quer que você seja correto. Quer que você seja constante no que você está fazendo. Naquilo de bom que nós estamos fazendo. Porque nós não estamos aqui para fazer nada de ruim. Nós viemos para aprender e ensinar aqueles que estão mais abaixo de nós um pouquinho. A pergunta 888 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que enquanto tem um superior que te ergue, tem um outro inferior que você tem que puxar. 888. Me parece. Mas está lá. Então, que a gente não pode alegar é ignorância. Porque 5 minutos que você passa aqui dentro ouvindo uma palestra, ouvindo um estudo aqui, já gera em você uma responsabilidade. Você já ouviu alguma coisa ali que você tem que levar para você. A vida é uma caminhada rumo a Deus. Saído das mãos do Pai, nós, como espíritos simples e ignorantes, a Ele nós retornaremos na condição de espíritos puros. Até ontem eu estava fazendo a leitura do nosso Caminho, Verdade e Vida, foi sobre isso. Porque um dia Jesus veio para nós, mas um dia nós voltaremos como Ele, espírito puro. Vai demorar? Vai. Uns milênios ainda aí, né? Como diz Haroldo Dutra Dias, um dia nós chegaremos lá, né? Mas vamos chegar. É nossa condição de espíritos. Então, todos nós, espíritos, caminhando para Deus, voltamos à Terra sucessivas vezes para ressarcimento de dívidas e para a conquista de novas virtudes rumo à perfeição. É isso que nós estamos fazendo aqui, aperfeiçoar a nossa vida de espíritos. A lei de causa e efeito se encarrega de promover oportunidades de reajuste. Essa é a lei de reajuste. Ninguém escapa do resultado das suas ações. Se tiver algum merecimento, se a gente tiver algum merecimento, a gente pode até escolher, até certo ponto, nas condições de reencarne. Mas o reajuste terá que acontecer de qualquer jeito, cedo ou tarde. Olha, eu posso chegar lá no meu planejamento, parece que tem no livro, não parece, o nome do livro parece que é Temas da Vida e da Morte, do Divaldo Pereira Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda. E lá eles fazem a programação. Nesse capítulo, parece que é o capítulo 4, eles falam do planejamento da reencarnação. Então, eu assisti essa palestra da Angélica Costa Maia, que é lá de Lavras, Minas Gerais. E depois eu fui pesquisar mais, porque gente, eu sou assim, eu começo a ler um livro, aí naquele livro tem, não sei o que, lá vou eu atrás daquele livro. Eu vou na palestra, lá vou eu atrás daquele livro. Então eu não paro de ler, eu não paro de estudar, eu acho que eu tenho para mais de uns 300 livros lá em casa. E fora os que eu já dei para os grupos espíritas, porque eu vou lendo e vou dando, e vou trocando lá no sebo aqui também, vou trocando com eles. Então ela fala lá que a gente está aqui e a gente é espírito mediano. Nós somos espíritos medianos. E a reencarnação, lá nesse livro, quando eles falam sobre o planejamento,
o Manuel Filomeno de Miranda fala sobre esse planejamento, ela diz, gente, eu estou falando aqui de espíritos medianos, não é de espíritos inferiores, que às vezes os espíritos, eu não gosto de chamar espíritos inferiores, porque nós também não somos lá essas coisas, né? Eu gosto de chamar adversários do bem, porque são nossos adversários do bem, eles não querem que a gente evolua. Então, o Manuel fala que ali são espíritos medianos, como nós aqui, nós planejamos a nossa reencarnação. Então, às vezes, você tem uma grande dívida, você pode até dizer, eu posso ir assim, lembra, tem uma história deles falam que a gente faz assim, gente, eu quero ir, sabe como? Eu quero ir deitada numa cama, sem movimento, sem isso, sem aquilo, doente, não sei o que. Aí os espíritos olham para nós, não precisa tudo isso, não. Você vai como médium, tá bom demais. E a gente vem, né? Então, a gente vem como médium. Não precisa tudo isso. Você não dá conta de tudo que você quer fazer numa reencarnação só. Você não dá conta, é pequenininho, sabe? Você pode escolher, até certo ponto, essas condições de reencarne, mas terá que acontecer de qualquer jeito. E que nós possamos aproveitar essa nossa reencarnação. Porque tem gente, até meu marido, hoje eu estava falando para ele da palestra, ele falou assim, Sônia, mas não tem aquele que diz assim, eu vou deixar para outra reencarnação. Tem gente que fala assim, tá demais, eu não vou fazer agora não, vou deixar para outra. Gente, olha, vai por mim. Aproveita agora, vai. Aproveita essa reencarnação, não deixa passar não. Faz tudo que você tiver que fazer, que tiver em seu alcance fazer, faz. Porque aí você vai diminuindo. Tinha um rapaz, no livro do Antônio Carlos, Psicografia da Vera Lúcia Marizanque de Carvalho, e ele veio para perder, ele ia ganhar muita coisa aqui, ia ficar rico e ia perder tudo, para depois começar novamente. Era o reajuste. O que é que ele fez? Ele montou uma rede de sorveteria. Sorveteria para tudo quanto é lado. Montou isso, aquilo, outro. Aí quando chegou na época do reajuste, deu uma crise no mundo e ele perdeu quase toda. Só restou uma sorveteria e ele ia ficar sem nada. Aí perguntaram, mas por que ele não perdeu tudo? Aí falaram, porque ele está fazendo muita obra boa, muita obra beneficente. Ele vai perder, mas ele vai ficar com uma, e com essa uma ele vai se erguer de novo. Então não tem jeito. Todo mundo conhece aquele homem que veio para perder um braço, perdeu só um dedinho, né? Está lá no livro A Vida Escreve, do Hilário Silva. Ele veio para perder o braço, perdeu só o dedo. Por quê? Porque ele estava trabalhando no bem, ele estava fazendo coisa boa. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, porque tudo é aprendizado. Para quem acredita num Deus soberanamente justo e bom, para quem entendeu os mecanismos das leis que nos regem a vida, é até um contrassenso também falar em expiação. Estou expiando. Tá certo que nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas também, gente, nem tudo é expiação. Sabe? Estou espiando. Espiando o quê? Cara pálida, você está resgatando aquilo que você deixou lá para trás. Sabe? Aquilo que você fez. Mas eu fiz, mas eu não sabia. Sabia sim. Nós somos espíritos antigos. Gente, não alega ignorância não, viu? Não alega não. Não chega a dizer que eu não sabia. Sabia sim. Porque nós somos, espíritos muito antigos. Acho que, mais da época de Lemúria, Atlântida, daquele tempo todo lá. Porque tem o Raul Seixas, quando ele desencarnou, ele psicografa um livro. Não ele, porque ele ainda não tinha condições. O Aulus escreveu através dele com agora, o nome do médium eu não lembro. Mas ele falou lá, ele disse, eu sou do tempo da Atlântida. Quando a Atlântida afundou no mar, eu fugi para o Egito. Ele conta a história no livro Há 10 mil anos atrás. Já ouviram falar desse livro?
há 10 mil anos atrás. Tem esse livro. Ele escreveu. Ele não, o Aulus escreveu porque ele ainda não tinha condições de psicografar. E ali ele vai falar de todo o desencarne dele, de todo o processo que ele passou quando ele desencarnou. Está lá nesse livro, há 10 mil anos atrás. E ele era dessa turma aí, da Atlântida, Lemúria. Então não vai alegar ignorância não, viu? Nós somos daquele tempo. Quem lembra de José de Arimateia, não é? No Evangelho de Jesus lá, que ele pede o corpo de Jesus para ele enterrar? Ele era um exilado de Capela. Está lá no livro Exilados por Amor, da Sandra Carneiro. Psicografia do Lúcio, psicografia da Sandra Carneiro pelo Espírito Lúcio. Exilados por Amor. Ela conta toda a trajetória dos capelinos. E tem o segundo livro, Jornada dos Anjos, dela também, que é a continuação. E lá, um dos exilados de Capela, o cabeça, o mentor do que aconteceu lá em Capela, foi José de Arimateia. Ela fala nesse livro. E depois, quando ele resgatou o corpo de Jesus para enterrar, aí passou muito tempo, depois ela veio, a mulher dele veio e falou assim: meu amor, já está na hora de você voltar. Teus pecados já foram perdoados, já foram pagos. Eu estou convidando você a voltar para o nosso mundo, para a Capela. Aí ele olhou para ela, ele fez igual Bezerra de Menezes. Quero não. Enquanto houver um daqueles que eu desviei, encarnado aqui na terra, eu vou ficar. E ele ficou. Bezerra também falou a mesma coisa, né? Vocês sabem da história do Bezerra também? Né? Que ele falou para Celina: Celina, fala para Maria que eu agradeço o convite que ela me fez. Mas, enquanto eu tiver um sofredor aqui, eu vou estar aqui. Viu, Celina? Beleza? E a Celina deixou ele ficar. Então ele está aí. É igual o José de Arimateia, ainda está reencarnado aqui. Porque olha, gente, olha assim, o que acontece, né? No mundo lá oriental, muita coisa, né? Muita tristeza lá ainda. E aí, cada vez que reencarnamos, estamos sendo abençoados com mais uma chance. É mais uma demonstração da misericórdia infinita de Deus, que sempre nos perdoa e concede novas oportunidades de tentarmos novamente. E tem a história do pianista. Tinha um pianista, ele foi convidado para fazer um concerto. E ele tocou, quando ele terminou de tocar, todo mundo aplaudiu, pediu bis. Bis. Aí ele tocou de novo. Aí ele parou, agradeceu o pessoal tudo, bis. Aí ele tocou de novo. Terceira, quarta, na quarta vez ele falou assim: gente, peraí, um momento. Até quando vocês vão querer que eu toque novamente? O pessoal da plateia respondeu: até aprender a fazer direito. É a nossa reencarnação. É a reencarnação. E tem também aquela do Zé e sua cruz. Essa daí é mais conhecida, né? Que o Zé pegou uma cruz e era para ir para o paraíso. Depois do desencarne. Estava lá andando. Aí ele achou a cruz muito pesada. E Zé era daqueles que vivia cortando as coisas pelo meio. Não vou fazer não, está muito pesado. Vou deixar. Depois eu faço. Pegou a cruz e botou nas costas. Pegou um serrote, que ele viu um serrote ali. Vou levar esse serrote, vai me servir para alguma coisa. No meio do caminho ele pega o serrote, tira um pedaço da cruz. Ainda está pesada. Cortou mais um pedacinho. Quando ele chegou no abismo, aí ele viu que do outro lado, igual os barquinhos aqui, estava o reino celestial. E embaixo assim, só fogo. Aí de lá eles gritavam: Zé, vem Zé. Aí ele: como que eu vou atravessar? E ele viu que todo mundo estava colocando a cruz, que saiu junto com ele, para atravessar o abismo. Só que a dele não dava, porque ele tinha cortado. Aí o pessoal de lá gritou: Zé, use sua cruz. Ele disse: como? Volta e vai fazer de novo. Vai tentar fazer direito.
Não fica cortando as coisas pela metade, não. Deus não castiga. Deus perdoa sempre. Quando desencarnamos, já estamos perdoados. O que colhemos não é castigo de Deus, mas fruto de nossas próprias imperfeições e da desarmonia que causamos. Deus nos perdoa e nos deixa livres para tentarmos mais uma vez. Porque nós não estamos aqui, é verdade que cada um de nós está num degrau evolutivo. Todos muito semelhantes, muito próximos, mas nenhum igual. Os semelhantes se atraem, por isso estamos todos reunidos neste planeta. Porque em meio a bilhões de planetas no universo, não estamos reunidos aqui na Terra por acaso. Somos muito parecidos. Todos estamos aqui para aprender. O destino de cada um de nós é a felicidade. Alguns caminham mais depressa, outros mais devagar. Mas ao longo dos séculos, através de múltiplas reencarnações, damos muitas voltas, andamos em círculos. Teimamos em... Por quê? Porque teimamos em aceitar o caminho reto das leis de Deus. Porque eu sempre falo, se a gente pautasse a nossa vida, a nossa evolução, sempre nos ensinamentos de Jesus, nós não estaríamos nas condições que nós estamos. Já deu a hora. O Espírito Hermes, ele fala no livro Sob o Signo de Aquário, psicografia do Roger Bottino Paranhos, que essa vida nossa está atrasada em 3.000 anos. Essa vida que nós estamos vivendo hoje, era para nós estarmos vivendo ela há 3.000 anos atrás. Que Jesus nos abençoe e tenham todos uma linda noite.